Oi gente, esse é o canal Chutando a Porta, eu me chamo Luna e esse é mais um quadro que a gente tem de entrevistas. E aqui a gente convidou uma entrevistada muito especial, uma liderança indígena, uma liderança nacional na questão ambiental, a Sônia Guajajara, que aceitou o convite. Eu fico muito agradecida com a sua presença aqui. A Sônia tem uma trajetória de luta aí de muito tempo na questão ambiental, não é de hoje. Então, ela já tem voz no Conselho da ONU dos Direitos Humanos. Ela tem uma luta de denúncia, né, da questão do clima, seja nas conferências do clima. Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente como que vai ser agora no dia 20. E principalmente é uma liderança mulher incrível, assim, foi a primeira mulher indígena pré-candidata em 2018 na chapa com o Guilherme Boulos, um grande companheiro nosso de luta do MTST. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente tem nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, a Greve Geral do Clima, que vai ser uma greve organizada em diversos países para falar da questão ambiental. E aqui no Brasil, a gente vê vários crimes ambientais e principalmente um que chocou bastante a gente, que foi no último dia 19 de agosto, em algumas cidades do Sudeste. O tempo virou, então foi a noite, o dia que virou noite, e também foi conhecido como o Dia do Fogo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso com a Sônia, por isso que a gente chamou ela aqui para conversar. Então, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. E eu queria fazer uma pergunta para você, Sônia. O que você está achando do governo Bolsonaro na questão ambiental? Como que tipos de ataques o governo Bolsonaro tem feito no âmbito ambiental? E por que a gente precisa lutar por um desenvolvimento sustentável? Bom, obrigada, Luna, pelo convite, né, por estar aqui participando desse canal, Chutando a Porta. É importante demais a gente ter esse acesso, né, às redes alternativas, às redes sociais, para a gente estar trazendo essa voz, estar trazendo todo esse histórico nosso de luta, de mobilização, né, que a gente vem fazendo para fazer a resistência e o enfrentamento a toda essa política destrutiva que é o governo Bolsonaro, né? Assim, uma agenda que é assim, uma tragédia para o meio ambiente, para os povos indígenas, né, para todas as comunidades locais. Nós temos vivido assim, já muitos desafios, temos já enfrentado, né, muitas e inúmeras dificuldades em todos os governos. A gente nunca foi prioridade em governo nenhum, né, mas nesse governo, né, em especial, a gente tem um inimigo declarado, né? O governo Bolsonaro, desde a sua campanha, que ele tem se declarado como anti-indígena, como anti-ambientalista, como anti-povo. Então hoje o governo Bolsonaro já vem se consolidando como o pior governo de todos os tempos para o meio ambiente e para os direitos sociais, direitos culturais, direitos territoriais, né? Nós, povos indígenas, fomos os primeiros a ser atacados, né, pelo governo Bolsonaro. Ele prometeu em campanha que não haveria 1 centímetro ou 1 milímetro de territórios indígenas demarcados, né? E logo no primeiro dia, o seu primeiro ato após a posse foi assinar uma medida provisória, né, que foi a medida provisória 870, né, que esfacelou ali a FUNAI, né, e dividiu todas as pastas, retirou a demarcação e o licenciamento de dentro da FUNAI e jogou para o Ministério do Agronegócio, né, que é o Ministério da Agricultura, comandado pela bancada ruralista, né, e colocou a FUNAI dentro do Ministério de Direitos Humanos, da Família e da Mulher, comandado pela Damares, uma pastora totalmente conservadora, né, evangélica conservadora. E aí a gente ficou, né, assim, como que a gente vai... Não tem condição de aceitar, né, toda essa mudança brusca. E nós viemos para cima, fomos, né, para a rua, fomos para as articulações no próprio Congresso
e chamamos logo no segundo dia de janeiro a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais, dentro de uma agenda, né, que a gente chamou Janeiro Vermelho. E naquele janeiro a gente organizou várias mobilizações locais, regionais, e no dia 30 de janeiro encerramos essa agenda, né, do Janeiro Vermelho com uma grande campanha, né, mobilização internacional, que mobilizou mais de 70 pontos no Brasil e mais de 14 países que se organizou, né, e prestou essa solidariedade aos povos indígenas do Brasil. Daí a gente seguiu com mobilização, com articulação e conseguimos reverter essa medida, né? E então com a agenda Janeiro Vermelho, a campanha Sangue Indígena e a reversão dessa medida provisória, com a devolução da FUNAI para o Ministério da Justiça e das pastas de demarcação e licenciamento para dentro da FUNAI, né, nós somos os primeiros a conseguir mudar, né, ou reverter uma medida do governo Bolsonaro por meio da pressão popular, né, por meio da mobilização. E aí, em agosto, a gente realizou a primeira marcha das mulheres indígenas, que também foi um sucesso. Foi a primeira marcha e a gente conseguiu mobilizar em Brasília mais de 3.000 mulheres de todo o Brasil, né, e veio mulher também, parlamentares, lideranças de vários outros países. Então isso mostra que a nossa luta, ela ganhou força, ela é transfronteiriça e está ganhando muito a adesão, né, de militantes, de movimentos e de várias pessoas do mundo inteiro, né, porque todo mundo está percebendo, né, a tragédia que é a agenda do governo Bolsonaro, né, para os povos, para o meio ambiente, e a gente segue, né, acreditando que é possível ganhar mais adesão ainda, né. Agora, essa situação das queimadas, né, dos incêndios, né, é muito preocupante, porque é um momento que está todo mundo aí, o mundo inteiro, se reunindo para discutir o aquecimento global, né, como reduzir os efeitos das mudanças climáticas, como reduzir as emissões, né, do gás carbônico, né, na atmosfera. E por mais que a maior emissão é causada por combustíveis fósseis no mundo inteiro, aqui no Brasil, quando você faz o recorte das emissões, né, o maior causador são as queimadas, o desmatamento e as pastagens, né, a degradação. E aí, quando você vê a Amazônia pegando fogo, a Amazônia sendo incendiada desse jeito, né, a gente não tem dúvida nenhuma que isso é provocado mesmo por conta desse enfraquecimento, né, da política ambiental, o enfraquecimento dos órgãos com a retirada de recurso, né, e a não aceitação desse governo com os números, com os dados, né? É um governo que fica questionando dados ao invés de pensar sobre medidas para combater o desmatamento ou as próprias queimadas, né? Não, ele questiona, fala que não é verdade, que não existe, demite servidores e aí segue tocando aí, né, a revelia de tudo que está acontecendo. Não, eu queria falar um pouco, eu acho que você conseguiu delimitar o que é esse governo Bolsonaro, né? Ele é um governo de destruições da democracia, dos direitos, da riqueza nacional. E aí é isso, ele tem um discurso de que é nacionalista, que está defendendo contra as ONGs ou contra supostos atores internacionais que querem vir aqui e pegar nossas riquezas, mas ele já deu várias declarações de que ele quer, na verdade, que quem explore o nosso território seja os Estados Unidos. Então, existe toda uma articulação também do lado dele, internacional, de pegar mesmo e entregar nossas riquezas. Então, acho que, realmente, quem está defendendo, quem é, de verdade, as pessoas que estão defendendo são os povos indígenas, são os movimentos sociais, os movimentos de esquerda que estão querendo defender a Amazônia, defender o nosso país, desse cara que quer entregar as nossas riquezas, quer entregar o nosso povo, quer atacar os direitos. Então, eu acho que foi importantíssimo essa sua colocação, assim. E eu acho que tem uma outra coisa, que é esse discurso de violência, de ódio. Eu queria que a gente pudesse também comentar mais aqui. Você falou da questão indígena, de que ele é um inimigo dos indígenas, porque, claro, ele tem uma política que realmente é de ataque, assim. Ele falou que tem uma política de indústria de demarcação no nosso país, de terras indígenas. Queria que você comentasse com a gente, porque acho que muita gente
acredita nesse discurso dele de forma meio ingênua, por não conhecer, né, a história do nosso país, a história dos nossos povos, né, da luta e da resistência que você estava falando aqui pra gente. Esse discurso dele respalda essas ações, né? E vem provocando cada vez mais e mais outros ataques, né, e outras invasões, inclusive, né, tipo, tem esse tipo que o pessoal entra para poder ocupar, querer morar ali, mas tem também essa máfia toda da indústria madeireira que se sentiram muito agora também, né, autorizados a entrar nos territórios e fazer o que quiser, né? E aí, ainda lá em Rondônia, houve uma operação do IBAMA, né, e aí os madeireiros, né, lá se juntaram, todos fazendeiros, queimaram, tocaram fogo no carro do IBAMA, e aí qual que foi a resposta do governo? Ao invés de ir lá investigar para saber, né, e penalizar quem provocou esse ato, né, de violência e essa queima no carro do IBAMA, não, ele foi reunir com os madeireiros para inclusive como é que fala? Apoiar, né, assim, oferecer, né, para oferecer a isenção das multas, né, das multas por atos ilícitos de exploração ilegal de madeira, sabe? Então, você vê que é um governo que está aí, permissivo, que está o tempo todo, né, promovendo e autorizando mesmo esses atos ilícitos, né, e que promove essa destruição. Então, com todas essas atitudes, o governo Bolsonaro vem se consolidando já, né? A característica maior do governo Bolsonaro é autorizar mesmo a violência, o ódio, né? E de promover o que há de pior no ser humano. Né? O que eles têm vontade de fazer, agora a autoridade máxima do país está, né, permitindo isso. Então é um momento realmente assim, muito dramático que a gente está, né, que está acontecendo. A gente não pode fazer, né, fechar os olhos para isso. Eu acho que o momento é da gente rearticular as nossas bases, fortalecer as nossas organizações, né, e não tem jeito, né, assim, defender o nosso projeto. Bom, Sônia, uma coisa que eu acho que não só eu, mas que todo mundo tem curiosidade, quer saber, é que a sua luta não começou hoje, né? Não começou ontem, já é de muito tempo. A gente queria entender como que você começou a sua militância, qual foi o marco, como que isso se deu, e também entender como que está essa articulação para a greve geral do clima, que vai acontecer agora em vários países no dia 20 de setembro, como que você está participando, porque você vai estar lá em Nova York, você tem percorrido aí diversas conferências do clima, já há alguns anos tem acompanhado isso, está no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A gente queria que você contasse um pouco da sua militância nessa área e um pouco do que começou, né? Porque eu acho que uma coisa que você traz, e o pouquinho que eu já te conhecia, é energia, vigor, e você é uma eterna jovem, né? E acho que você começou a sua militância na juventude. Eu acho que seria muito interessante entender a importância da juventude de estar se engajando politicamente. Eu queria entender um pouco disso, que você contasse um pouco pra gente. Bom, acho que mais do que dizer que comecei na juventude, acho que eu já nasci na luta, né? Até porque a gente foi criada já nesse meio todo, sempre de desafios, né, de enfrentamento, de lutar por direito, de lutar pelo direito territorial reconhecido, né? Então, assim, é um campo para mim, assim, que faz parte da minha rotina, da minha vida, né? Então, liderança, acho que não se faz, né? Se aprimora, se aperfeiçoa de acordo com a necessidade, com as demandas no dia a dia. Então, eu não consigo saber, assim, um período, um tempo que eu me entendi liderança, sabe? Quando eu fui vendo, a partir do que eu faço mesmo já no dia a dia, eu já estava totalmente envolvida, engajada com vários movimentos, com várias lutas, né? Mas no Maranhão a gente conseguiu, né, ali fortalecer o movimento indígena no estado, onde eu fiquei por 2 mandatos na coordenação, né, na coordenação geral, junto com outras lideranças do Maranhão, né, de outros povos. A gente ali organizou vários cursos de formação, vários encontros, várias
mobilizações, né, e também a nossa participação em outras esferas nacional. E terminando meu mandato no Maranhão, eu fui para a coordenação da COIAB, né, como vice-coordenadora. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e ali eu fiquei por um mandato de 4 anos, né, lá em Manaus, mas dali a gente se envolvia, né, já diretamente com os 9 estados da Amazônia brasileira e também com os 9 países da Bacia Amazônica, que enquanto COIAB a gente já tinha, a gente faz parte, a gente é membro da COICA, né, que é a Coordenação das Organizações da Bacia Amazônica. E foi nesse período que eu fui para a COIAB, em 2009, que eu comecei a fazer parte e a discutir o tema das mudanças climáticas. E a partir daí, de 2009, eu comecei a participar da Conferência do Clima, né, no âmbito das COPs, né, que é a Conferência das Partes, que reúne os principais chefes de países, né, ligados às Nações Unidas. E de lá para cá eu nunca mais parei, né? Sempre fui indo para essas conferências internacionais, tanto do clima como da biodiversidade, né, a Assembleia Geral da ONU. E aí, em 2013, né, acabou meu mandato na COIAB e eu fui para a coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e estou agora no meu 3º ano do 2º mandato, né? E aí, estando na APIB, terminando o 1º ano, aliás, o 1º ano do 2º mandato, foi quando eu recebi, né, não foi o convite, mas a gente fez essa articulação para eu compor a chapa presidencial. Então, assim, eu consegui cumprir essa etapa certinha, né, de sair do estado, do local ali, vim para o estado, vim para o regional, né, Amazônia, vim para o nacional indígena e daí para o Brasil, né, de todos os movimentos. E aí, então, foi a primeira vez, de fato, que a gente teve aí numa chapa presidencial, enquanto presença indígena, né, mulher indígena. Para nós isso teve um significado, né, histórico, né, porque a gente nunca tinha conseguido chegar nesse lugar e por decisão do movimento indígena, né, a gente entendeu que era importante dar um passo além da resistência e a gente se manter firme, né, claro, porque não pode deixar de lutar, não pode deixar, né, esse lugar da luta aqui, mas essa participação na política institucional também se faz necessária, né? Então ali, para mim, essa presença foi apenas dar um passo à frente a partir de um outro lugar. Não foi uma coisa diferente, né? Eu continuei ali na campanha e nas articulações, fazendo tudo que eu já fazia, apenas de forma mais ampliada, né? E para nós o resultado ainda, né, até agora, é bem importante, né? Porque para nós, mais do que um resultado eleitoral, é o resultado político. Né? Agora, com essas queimadas, esses incêndios na Amazônia, despertou muito mais ainda a consciência das pessoas de que é importante, né? Cada cidadão, cada cidadã também entender o seu papel nessa luta. Né? Acho que está ganhando adesão, as pessoas estão entendendo que a Amazônia está em perigo, né? Que os povos estão em perigo, que a gente pode estar nesse momento, enquanto população, né, brasileira, como os povos mais vulneráveis do mundo, né, por conta dessa agenda do governo Bolsonaro que quer destruir direitos, né, que está destruindo direitos sociais, direitos culturais, direitos territoriais, né, e acabando com toda a política ambiental. Né? Então, é muito importante essa articulação e essa chamada internacional, né, para que todos entendam o papel da Amazônia, sendo esse lugar, né, que tem essa maior biodiversidade do mundo, né, é a maior floresta tropical do mundo, é onde tem o maior manancial de água doce, né, do mundo. Então nós temos uma riqueza ali, que é um bem comum, que é um bem de todos e que é importante, né, essa conexão e essa compreensão de que é lutar mesmo pelo bem comum, né? Então, na sexta-feira vai haver essa greve mundial pelo clima, né? Nós estamos chamando de greve, porque é importante entender mesmo que é urgente e a importância desse ato para a gente poder barrar todas essas atrocidades. Claro, nós estamos falando de Brasil aqui, porque é o que está no topo aí, né, das preocupações, mas a gente está vendo esses governos conservadores aumentando no mundo inteiro.
né? E eles estão muito ali conectados. Bolsonaro ali totalmente alinhado com os Estados Unidos, criticando as ONGs, criticando os países que sempre apoiou a proteção do meio ambiente, né? Mas ele critica porque ele quer realmente acabar com a proteção e quer abrir para a exploração. Então é por isso que ele não quer aceitar mais esses que já estavam, porque a preocupação era proteger. E ele quer agora alinhar com os Estados Unidos, que a ideia é uma só de destruir, né? De liberar para mineração, de liberar o licenciamento, né? Para o desmatamento. Então, a nós nos resta a nós mesmos, né? O povo, os movimentos, as lutas se juntarem e ir para as ruas. E nós precisamos ocupar as ruas, mas também ocupar as redes. Sempre e disputar essa narrativa, né? Em todos os espaços. Então, eu já vou comentar da sua trajetória, mas antes eu gostei dessa ideia que você colocou de que a luta pelo clima é muito mais ampla do que só a questão do desmatamento. Acho que tem um centro de defesa da vida, né? Então, a questão dos agrotóxicos, eu acho que é uma pauta que a gente traz muito, né, de debate, que a gente precisa entender a questão do desmatamento propriamente dita, mas a questão dos recursos naturais, dessa exploração desmedida que tem, né, da natureza e dos recursos, que a gente sabe que vai para um lucro que não é revertido para a população, né? Pelo contrário, e a demarcação de terras que você já falou muito aqui, que eu acho essencial da gente trazer, porque é um debate muito falacioso que o Bolsonaro traz, né, dessa coisa da indústria da demarcação, qualquer coisa do tipo. Mas acho que é importante a gente abordar essa questão ambiental e acho que hoje, mais do que nunca, está muito ativo, porque o governo Bolsonaro foi apoiado pelo agronegócio, a gente sabe disso, que tem um apoio extremo, né, que sustenta, né, ele. Acho que tem vários atores que sustentam ele, tem vários grupos econômicos, grupos políticos que sustentam, acho que o agronegócio é um deles, e por isso que a agenda do Bolsonaro ela é contraditória, né, com a defesa do meio ambiente. Sobre o que você comentou da sua trajetória, eu achei muito bonita assim, a sua expressão e o que você coloca, né, que eu acho que é isso, quem não luta tá morto, e acho que você traz no seu corpo, na sua pele, onde você tá, essa presença, essa história, né, que é uma história totalmente de resistência. E queria entender também essa chegada na política institucional. Eu acho que a gente diz muito que não tem espaço vazio na política, né? Eu acho que você ocupou um espaço que, claro, com muita resistência, mas você foi lá e ocupou. E eu acho fundamental essa representatividade das mulheres, ainda mais de uma mulher indígena. Queria entender, assim, qual que foi o maior desafio que você acha? Muito mais do que uma presença física, né? Uma pessoa de estar ali. Mas ali foi a luta indígena que está ali, né? A força da nossa ancestralidade, né? De mostrar que a gente não ia ficar exatamente na linha demarcada por eles que a gente deveria chegar, né? Porque, claro, todo esse poder político e econômico, eles querem sempre delimitar qual que é o nosso espaço, né? E a gente não aceita. São detentores do poder. Detentores do poder, e assim, e eles colocam a terra em perigo, né? Porque hoje essa luta pela terra, né, assim, aliás, ela se faz muito necessária, né? Não só porque defende a floresta, defende o clima, defende a biodiversidade, né? Mas também é importante as pessoas entenderem, né, que tem que haver um espírito de solidariedade, um espírito coletivo, sabe, para além do que é essa sede pela ganância, essa sede pelo lucro, né, pelo individualismo, né? Então, assim, como superar todo esse egoísmo das pessoas de centralizar o uso da terra, né? E é fundamental que as pessoas também entendam que os territórios indígenas, né, comprovadamente, são os mais preservados. E não são os mais preservados porque tem um investimento do Estado, não porque tem uma política efetiva que garante essa proteção. Não são os nossos modos de vida próprio que garante essa preservação, né? Essa proteção. E isso está custando muito caro para nós, né? Nosso povo está morrendo, as lideranças da linha de frente estão sendo assassinadas, estão sendo presas, criminalizadas e agora, né, perseguidas, né? A perseguição aumentou totalmente, né,
assim, em torno de todas as pessoas que fazem a defesa da terra, né? E no nosso caso, assim, todas as pessoas que fazem a defesa dos territórios. O Brasil segue aí no ranking do país que mais mata defensoras e defensores dos direitos humanos e dos direitos ambientais. Agora no Congresso Nacional tá ali debatendo, está tramitando um projeto de lei geral do licenciamento, né? Então já passou, foi aprovado em algumas comissões e quem estava sendo relator desse projeto de lei é o Kim Kataguiri, né? Nossa. E aí, como conclusão, ele disse desmatamento e licenciamento não tem nada a ver com índio, sabe? Então, a gente podia colocar que não precisava de nós estar ali debatendo, participando desse projeto de lei ali, porque nós não tinha nada a ver com isso, sabe? Então, mostra a ignorância das pessoas que estão assumindo esses espaços de legislação, né? De decisão. Então, assim, é muito grave. O momento que a gente está no Brasil é muito grave. E é preciso que a sociedade entenda isso e se envolva nas lutas, né? Se envolva na luta, porque qualquer que seja o prejuízo da aprovação desses projetos de lei, como esse, né, assim, vai chegar para todo mundo, né? O prejuízo chega para todo mundo. E um outro que está lá, que é totalmente também assim, né, prejudicial, é a PEC 187, que permite o arrendamento dos territórios indígenas. Ou seja, eles acham que as terras indígenas são improdutivas, né? A área verde, vegetação nativa é improdutiva, então tem que entregar para a produção. Então, as territórios indígenas, metade fica para os indígenas, a outra metade entrega para o agronegócio, né? Para as monoculturas, porque tem que gerar lucro, tem que crescer a economia. Então, eles pensam apenas a Amazônia e os territórios como um bem ali para gerar lucro, né? Como nessa visão mercantilista, né? E não como um recurso natural, não como um bem comum que é necessário mesmo, né, para ter o ar, para a gente poder respirar. Exato. Se não tem as florestas aí, se não tem a água, como é que a gente vai respirar, como é que a gente vai sobreviver, de né? Saúde pública, né? Então, assim, é muito, assim, para mim, gente, é assim, impressionante o tamanho da ignorância dessas pessoas. Não, e é um governo que é antidemocrático, que não quer a participação, né? Quando você fala desse projeto do Kim Kataguiri, ele tem medo também do debate, né? Que nem o Bolsonaro, que você acompanhou as eleições de 2018. Não compareceu em nenhum debate, né? Um cara que não conseguiu colocar e falar o programa político que ele tem para o Brasil, porque ou ele deve ter vergonha, né, do que ele já planejava fazer, ou realmente ele era um cara que não queria encarar, né, o debate. Eu acho que quando não tem a participação da população nos debates do governo, a gente vê que há uma censura, há um tipo de negação mesmo e vira de costas, assim, né, pro povo. E queria também, você estava comentando mais cedo comigo, você está organizando as mulheres em todo o Brasil e tá um movimento muito forte das mulheres. Queria que você colocasse pra gente como que é ser mulher na política, quais são os desafios, como é importante as mulheres estarem na política, também não só na política institucional, porque eu acho que política é muito maior do que a questão institucional, mas como que é ser mulher na política e principalmente também no que foi as eleições de 2018, que ao meu ver foram as eleições mais importantes desde a redemocratização, né, porque a gente teve um golpe em 2016 e que transformou muito do Brasil, né, mudou os rumos do país e 2018 foi uma eleição muito importante. Então, como foi ser mulher na política nesse momento do país? Como é ser mulher nesse momento do país? Olha, acho que ser mulher é difícil em todo momento, independente da política partidária, independente de quem está no poder, né? Pra gente é sempre um desafio a gente entrar nessa disputa eleitoral, a gente assumir espaços, né, de liderança, né? Porque há um machismo impregnado, né, no Brasil, como essa herança colonial. Esse machismo, ele está aqui fora, ele está nas aldeias, ele está no território, ele está nos quilombos. Esse machismo, ele está em todas as partes, todos os cantos, né? Tanto que para a gente conseguir votar foi uma luta gigante, para conseguir sair candidata foi uma luta gigante, né? Então, para a gente ainda, acho que a gente tem avanços importantes, as mulheres têm assumido assim, um protagonismo, né, gigantesco à frente das principais lutas. Acho que
aquela campanha, né, do Ele Não, foi bem importante, né, que foi o protagonismo aí das mulheres, a luta contra o golpe, o Fora Cunha, né, Exato. que foram as mulheres aí que lideraram e fez com que a gente pudesse estar dando passos mais firmes, né. E a gente não quer regredir mais, né? Não, ninguém volta mais para o lugar que veio, né, a gente está avançando. E para nós indígenas, o resultado eleitoral foi bem importante também quando a gente conseguiu ter 2 mulheres eleitas, né? Porque a gente lançou 130 candidaturas indígenas ano passado. Foram 130 candidaturas articuladas, né, registradas no TRE. E como resultado, a gente teve a eleição, né, vitoriosa da deputada Joênia Wapichana no Congresso Nacional, né, deputada lá de Roraima, e tivemos a Shirley Pancará aqui em São Paulo, né, como co-deputada aí pela bancada ativista, né, para um mandato coletivo, que também é uma grande novidade esse mandato coletivo, né, bem bom para a gente também estar incidindo e propondo mudanças aí O fazer político. no sistema político, né. Então, nós temos assumido, né, esse protagonismo. E para nós indígenas, a gente rompeu com muitas barreiras, porque por muito tempo as mulheres não participou, né? As mulheres não participavam desses espaços, porque historicamente essa participação, né, ou não permissão das mulheres foi dada como algo cultural, né? Culturalmente é proibido das mulheres participar dos espaços de decisão, dos espaços de discussão, sabe? E a gente foi rompendo isso porque nós estamos entendendo que nenhum tipo de imposição é cultural, né? Nenhum tipo de violência é cultural, né? Nenhum tipo de dominação é cultural, né? É herança do colonialismo mesmo, né? E que a gente precisa superar isso, né? A gente tem que romper com essas heranças que chegaram para nós, que entra na nossa cultura e que ficou impregnada ali para poder permanecer ali a dominação, né? Então, a gente ter 2 mulheres eleitas, para nós foi uma vitória muito grande, né? E nós temos hoje a Nara Baré, por exemplo, que assume a coordenação geral da COIAB. COIAB já tem 30 anos, né? Faz 30 anos esse ano, e é a primeira vez que a gente tem uma mulher no comando da Amazônia, né? Então, foi uma luta nossa também de chegar nesse lugar de ter uma mulher ali, coordenadora geral, né? No Maranhão, no movimento indígena no estado, numa coordenação de 4 pessoas, nós temos 3 mulheres na coordenação geral, um homem só, e o homem que tem é o secretário, entendeu? Então, para nós, assim, aí eu na coordenação geral da APIB, né, no Movimento Indígena Nacional, e ter assumido aí, né, essa chapa também presidencial como co-presidenta, porque a gente também ali fez toda uma discussão que não seria vice, né? Para nós ali, a gente dizer, não, vice virou sinônimo de golpe, e a gente não quer ser vice, nós queremos ali uma construção compartilhada, né? Então foi muito legal, o Guilherme, né, um parceiro fantástico, a gente conseguiu fazer ali uma agenda totalmente, né, compartilhada e autônoma ao mesmo tempo, que eu pude colocar a minha agenda ali junto, né, o que era de articulação indígena, né, com comunidades tradicionais, né, então a gente, com mulheres, então a gente conseguiu realmente fazer uma campanha bem participativa, né. Então isso para nós também foi importante, né, da gente chegar e não somente estar num lugar compondo, né, mas de ter toda essa força e esse poder de realmente construir coletivamente. Exato, e uma construção política, né, mesmo que se deu, e foi muito politizado mesmo, a chapa cumpriu um papel fundamental, eu acho, Exato, na defesa da democracia. Agora eu queria perguntar uma outra coisa. A gente, olhando, né, a sua trajetória, viu que você foi formado em letras, em enfermagem, depois fez pós-graduação em educação especial lá na Universidade Estadual do Maranhão. E agora também, além desses ataques aos direitos, à democracia, além do ataque à questão ambiental, à questão dos povos indígenas, enfim, dos movimentos sociais, tem um ataque muito forte à universidade pública, né? A educação tem sido também um espaço de ataque brutal do governo Bolsonaro, né? Quando ele coloca os 30% de corte, quando ele corta as bolsas de pesquisa. Você mesmo comentou que ele pega e fala o seguinte, não vamos acreditar nos dados,
anti-ciência, etc. Qual que é o papel da gente defender a universidade pública? Como foi essa experiência para você? Porque a gente vinha num crescente de ampliação de acesso, né? De democratização desse espaço. Até porque não existe um único tipo de saber, né? Existe um saber que é mais colocado, que é mais imposto, mas a gente quer democratizar para que a universidade se pinte de povo. E aí eu queria que você colocasse um pouco dessa experiência para você, de como foi estar lá na Universidade Estadual do Maranhão e qual que é o papel da gente defender, né? Porque eu sou do movimento estudantil, a gente tem clareza, né, de que o ataque às universidades públicas é um ataque não só aos universitários, não só aos professores, não só à comunidade universitária, mas o Brasil como um todo. Mas principalmente atacar a educação pública, que é onde a gente sabe que vai conseguir garantir que os mais pobres estejam lá, permaneçam lá, que a gente consiga ter um pensamento autônomo, um pensamento científico que busque a melhoria das condições de vida, que não tenha necessariamente ligado ao lucro ou ligado a um interesse particular, mas que hoje o Bolsonaro quer acabar com tudo isso. E quer acabar também com o acesso, né? Ele quer restringir o acesso. Porque até o ministro falou que agora a educação é para poucos. E aí eu queria que você colocasse um pouco sobre a sua experiência nesse aspecto. Sabe, e o que me preocupa com tudo isso, né, com todos esses ataques e esses cortes em todas as políticas públicas de educação, de saúde, né, essa passividade mesmo da população, sabe, porque a gente fica indignado com tudo isso que está acontecendo, né, com o governo, mas a gente, sabe, se coloca também assim preocupado com as pessoas que não reagem, né? E aí, mesmo as lutas para defender a educação, para defender o SUS, né, elas estão vindo muito na onda assim, de blocos. Aí ele anunciou hoje um corte ali, uma retirada de direito, né? Aí há essa chamada dos movimentos, de partidos, seja lá de quem for. Aí vem naquele primeiro momento, vai pra rua, pressiona e tal. E aí não mudou nada. E aí se você chama de novo, já vai diminuindo, as pessoas não vêm. Porque vai tendo assim, um certo conformismo, né, das pessoas e não tem essa reação permanente. Porque tem que ter essa presença permanente, essa reação permanente das pessoas, né? Então eu vim de escola pública a minha vida inteira, né? Desde do ABC, do fundamental até a universidade, né? Sempre. Meus filhos hoje estão na escola pública, né? Tenho um filho estudando hoje na Federal do Tocantins, em Palmas, tenho outro estudando na Federal de Goiânia, né? Tá lá e acho que todo mundo que não tem condições de pagar uma universidade, ele tem que ter sim, sabe, esse livre acesso. Acho que nem precisava ter prova de Enem, de vestibular, de sair do ensino médio, teria que entrar diretamente nas universidades. O ensino superior tem que ser uma obrigatoriedade do Estado brasileiro, né? Muitos jovens que terminam o ensino médio ficam aí e acabam indo para as drogas, acabam indo para as ruas, porque não tem oportunidade de chegar no ensino superior, né? Então, ao invés de a gente avançar nisso, né, de gerar oportunidade, né, de gerar igualdade de acesso, nós estamos retrocedendo e acabando com o direito até desses que já estão, né? Então, se privatiza as universidades, como é a intenção deles também, né? Se privatiza, nossa, sabe o quanto que a violência, né, entre a juventude vai aumentar ainda mais, né? Então a gente precisa, sabe, se incomodar com isso e se colocar mesmo nesse lugar de luta, não só porque eu tenho um filho, não só porque, né, eu tenho um irmão que está na universidade, mas pensando naqueles que nunca conseguiram chegar e que também precisam, né? E da forma como que está indo e as pessoas sem essa pressão, sem essa reação, é um perigo mesmo, sabe? Se privatizar tudo, porque essa é a intenção do governo, né? Manter as pessoas na ignorância para eles poderem ter o domínio, né? E esse governo que é de fato, né, um governo para as elites, eles tendem a avançar com isso, né? E a gente tem que dar um jeito de convencer as pessoas, né, a entender que a luta pela educação também é uma luta prioritária, né? Que vai garantir o futuro, né, dessa juventude, enfim, né? Todo mundo que está aí
esperando sair do ensino médio e poder ter essa oportunidade, né, de fazer algum curso superior. Enfim, né, é também mais uma luta urgente, né, e necessária. É isso. Acho que a gente conversou bastante, acho que você trouxe pontos muito importantes e queria fazer um encerramento a gente chamando, né, o pessoal todo para a greve geral do clima. Então, agradecer muito a presença da Sônia aqui. Acho que a gente tratou de temas fundamentais e a gente mostrou, né, gente, aqui o governo Bolsonaro é contra a população, é contra o meio ambiente, é contra os povos indígenas, e se a gente não denunciar isso, a gente pode correr num sério risco de retrocessos gigantescos, né, de retrocessos incalculáveis. Queria agradecer muito a presença da Sônia aqui, falar mais uma vez que dia 20 de setembro, greve geral do clima. E é isso, convidar todo mundo para estar nas ruas, para se organizar, seja na sua escola, na sua universidade, no seu bairro. A questão do meio ambiente é urgente e é uma questão que tem a ver com a defesa do Brasil, tem a ver com a defesa das nossas riquezas e é também importante para a gente defender a democracia no nosso país. Queria que a Sônia aqui fizesse uma fala final, mas agradecer muito a sua presença, a sua força, a sua presença aqui foi muito importante para a gente, uma liderança realmente de uma construção política que você vem de muito tempo, de construindo essa luta, que é uma luta incansável, é uma luta que não termina, né? A gente não tem ilusão de que a luta vai acabar amanhã, que a luta é só contra o governo Bolsonaro, a luta é contra um projeto, né? Um projeto político, acho que você colocou muito bem aqui. E estou muito feliz também de poder trocar essa experiência com você e da gente poder resistir aí juntos numa mesma pauta, num mesmo objetivo. É isso, né? Resistência sempre, né? E temos que nos juntar, nos conectar nessa luta de todas e de todos nós. E procure saber onde que vai acontecer o ato na sexta-feira aí na sua cidade. Nós vamos colocar aqui, né, na rede, nos stories, né? Tá no meu Instagram, tá no Instagram do Chutando a Porta. E você identifique onde que vai ser o local de mobilização, né, de concentração das pessoas e venha também, faça a sua parte, é importante demais que você entenda qual que é o seu lugar nessa luta. É isso, gente, obrigada, Valeu, Sônia. Obrigada. Vamos aí na luta, gente, obrigada.